e aluno. Lá em pessoa, apareceu número do cartão, nome, data de nascimento e endereço. Na pessoa, número do cartão está aqui, ó, e ele herda para os demais, ó. Nome, data de nascimento e endereço também. Só que, para escola, para aluno, eu preciso saber onde ele terminou o ensino médio. Para o servidor, ele não me interessa. Me interessa saber qual é o cargo dele. Além disso, para aluno, eu preciso saber quando foi que ele ingressou na universidade. Diferente de servidor, que eu também não preciso dessa informação. Então, veja aqui, ó, a diferença. Entidade relacionada versus especialização. Vamos supor que um aluno ele possa ingressar várias vezes na universidade. Por exemplo, para retomar um curso que tinha trancado ou para ingressar em um novo curso. Então, isso é uma coisa muito comum. O aluno, ele entra e sai, ele pode entrar e sair quantas vezes quiser, se ele trancar várias vezes. Ou, por exemplo, ele faz análise e diz, não, eu quero fazer direito. Semestre que vem, eu não quero mais um curso de análise. E o servidor pode ocupar mais de um cargo ao mesmo tempo, certo? Então, um servidor pode ser professor e trabalhar no DTI, ou ser professor e ser contador também da mesma universidade. Cada ocupação de um cargo por um servidor recebe um número que a identifica, e é necessário saber a data de início e fim da ocupação, ou seja, até quando aquela pessoa trabalhou na minha empresa. Então, eu já tenho outras características agora. E aí, eu tenho um diagrama desse tipo. Eu tenho o servidor com número, data de início, data de fim, se ele for demitido, e o cargo. E aluno aparece escola secundária e a data de ingresso. Quando foi que ele ingressou na universidade? Aluno possui data de ingresso. Possui ingresso, e aqui eu tenho data de ingresso. Atributos opcionais. Esse caso aqui, ele fica muito na cara para você transformar. Então, ele diz aqui, em muitos casos, atributos opcionais indicam subconjuntos de entidades que são modeladas mais corretamente através de especializações. Nesse caso, eu tenho empregado, um código sendo identificador, eu tenho tipo de empregado, eu tenho data de expiração da carteira de habilitação, eu tenho o número da carteira de habilitação, depois eu tenho um CRM, né, que é aquele conselho do médico, depois eu tenho um CREA, que é o conselho de ser um engenheiro ou arquiteto. Então, veja que empregado está muito misturado, vamos dizer assim, tem o doutor José Carlos. Doutor José Carlos vai ter o que dessas características aí? Ele vai ter CRM? Ele é médico. Vai. Vai ter código? Ele Sim. vai ter nome? Sim. Sim. Agora, ele vai ter CREA? Vai. Não. Só se ele for formado em engenharia também. Eu preciso saber da habilitação do médico? Oi. Nada. Nesse caso, Não. data de expiração da carteira de habilitação e o número. Não poderia só colocar CNH, não? Poderia. Data da CNH ou número da CNH. Colocar, em vez de colocar os dois, a data e o número, só colocar CNH. Vamos aqui ver porque que isso está estranho. CNH eu só teria o número, que seria esse atributo aqui, ó, número da carteira de habilitação. Mas ele está dizendo que é interessante saber quando é que a habilitação da pessoa expira. Quando eu tenho essas duas características, ele já me diz um tipo de empregado específico, que é um motorista. Para o motorista, eu preciso saber quando é que a carteira dele vai expirar e qual é o número. Mas não tem interesse nenhum de eu saber quando é que vai expirar a carteira do médico. Ele não dirige para mim, nem do engenheiro. Então, veja como está misturado e como não faz sentido isso daqui. Eu não tenho como preencher o campo CREA se eu sou médico. Ou eu não tenho como preencher o campo CRM
se eu sou arquiteto. E data de expiração da carteira não é importante para nenhum desses dois, nem muito menos saber o número. Então, vamos aqui. Isso aí é indicando que é para fazer uma especialização, né? Vamos ver. Está chegando. Nem todo empregado possui CREA, nem todo empregado possui CRM, né, que é do Conselho Regional de Medicina. O empregado pode ter CRM, CREA, data de expiração da CNH e não ter o número da CNH? Como é que eu tenho a expiração, a data de expiração e não tenho a carteira? É obrigatório ter. Não tem como. Não tem como. Então, você já vê o erro pelo tipo de entidade com atributo. Está muito misturado. Então, vamos aqui. Então, aqui, modelando aquele lá que a gente viu, eu tenho um motorista, que vai ter o número da carteira de habilitação e a data de expiração. Eu tenho um CRM no médico e eu tenho um engenheiro com CREA. Então, agora está tudo dividido, cada um com o seu. O médico, ele é obrigado a ter carteira, ele não é obrigado a ter carteira. Se ele não quiser ter carteira, ele não tem. O engenheiro, tampouco. Mas o motorista, ele tem que ter essas duas coisas. Então, você já consegue identificar pela misturada. Então, a realidade é modelar... Pode falar. Qual o significado do XT mesmo? Exclusivo e total. Só é aquilo e pronto, e não existe nenhuma maneira dele ser duas coisas aí. Em nenhum momento. Então, vamos aqui. A realidade é modelada com maior fidelidade, caso a entidade empregado seja especializada. Assim fica claro quais são os atributos de cada um dos subconjuntos particulares do empregado. Então, assim eu consigo entender melhor o diagrama do que da forma como estava. Atributo multivalorado. Quando você vê um atributo multivalorado, você já também dá um toque se você for precisar fazer transformação. Se ele é multivalorado, muitas vezes também dá para você tornar ele entidades independentes. Então, aqui, atributos multivalorados podem induzir a um erro de modelagem, que é o de ocultar entidades e relacionamentos em atributos multivalorados. Aqui apareceu para mim, ó, empregado com atributo nome, com atributo dependente, sendo aqui, ó, multivalorado, ele pode ter 0 ou muitos. E apareceu aqui também lançamento de pagamento, 0 ou muitos. Então, veja que eu tenho características também diferentes. Dependente, ele tem N características que eu posso ter daquela pessoa, de dados daquela pessoa. Eu preciso saber qual a data de nascimento daquele filho, daquele dependente. Eu preciso saber também o nome, a sequência, ele é o primeiro, o segundo ou terceiro filho. Então, existem características particulares. Lançamento também aparece para mim com outras características. A data do lançamento, o valor do lançamento. Então, aqui, ó, os atributos dependente e lançamento e pagamento possuem propriedades particulares. Cada dependente possui nome, data de nascimento e lançamento possui valor e tipo de lançamento, além do código e a descrição que precisa ter registros em um banco de dados. Então, aqui apareceu, né? Transformando. Empregado faz lançamento de pagamento. Lançamento de pagamento contém tipo de pagamento. Então, aqui eu já deixei ele bem mais claro do que o que está aparecendo aqui para mim, ó. E aqui, empregado, ó, também possui dependente. Lembra que eu falei que eu preciso saber quando foi que aquele dependente nasceu? Porque ele só recebe uma gratificação ou uma ajuda se o dependente tiver até 6 anos de idade, que é o auxílio creche, que é muito conhecido para servidor público. O nome dele também é interessante eu saber. A sequência, que pode ser o identificador, se ele é o primeiro, o segundo ou o terceiro filho. Então, existem características particulares que assim que você bate o olho, você faz, ó, isso aí não tem como ser um atributo. Mesmo modelando,
Isso aí dá para ser uma entidade. Teria como aplicar se fosse telefone e endereço? Daria Sim. certo também? Para transformar, Sim, porque é daria. multivalorado também, né? Daria para colocar. Agora você tem que ver a importância dele dentro do contexto. Tô Dentro entendendo. do contexto do banco que você está modelando. Renata, Pode qual falar. dessas aí é uma entidade fraca? Tipo de lançamento, é entidade fraca. Aí Lançamento se e eu, pagamento também pode ser, porque ele depende do empregado. E aí teria que dependente colocar. também passa a ser porque ele depende do empregado. Ah, eu sei. Mas tem que escolher só um ou coloca nas três, caso não prova. Não, você pode colocar até mais de uma, mas é como eu disse, existem livros que ele não considera o termo entidade fraca. Não é uma coisa muito comum aparecer essa caracterização em modelagem. Não é uma coisa muito importante. Mas se você quiser marcar, você pode marcar. Eu vou marcar aqui como entidade fraca porque ela não é uma coisa tão importante ou ela depende de alguma para existir. Então, assim, se você quiser modelar aplicando as entidades fracas, você pode. Mas não é o mais importante. O mais importante é você colocar as cardinalidades, os atributos, os relacionamentos dentro de uma modelagem. Então, se eu não colocar, tu não vai pontuar, não? Se você não colocar, depende do que eu estou pedindo, né? Só que assim, eu prefiro que você coloque porque foi um assunto que eu dei. Eu estou falando que quando você for modelar futuramente, se você não colocar, você não perde nada no seu modelo. Uhum. Tá Certo? Mas como é um assunto que eu estou cobrando, eu acho interessante que você marque. Tá bom. Certo? Uhum. Então vamos aqui. O modelo está correto quando ele não possui erros de modelagem. Isto é, quando os conceitos de modelagem ER são corretamente empregados para modelar a entidade em questão. E aí existem dois erros. Os erros sintáticos, que é quando você não respeita as regras de construção de um modelo ER, associar atributos a atributos, associar relacionamentos a atributos. Vocês sabem perfeitamente que não existe isso, vocês já fizeram vários diagramas. Relacionamento através de outro relacionamento. Nunca uma relação vai se ligar a outra relação. Ou especializar um relacionamento e atributos. Também não existe. A gente só especializa entidade. Então, existem os erros sintáticos e existem também os erros semânticos, que é quando o modelo reflete a realidade de forma inconsistente, ou seja, uma coisa que não existe. O mesmo atributo aparecer em outra entidade, associar um atributo a uma entidade que pertence a outra. Então, você acaba modelando um modelo irreal, ou seja, que não existe de verdade aquilo. Existem essas duas formas de erros, certo? Mas que não é uma coisa comum, porque eu já vi que vocês conseguem modelar. E é ter esse cuidado, né? Não existe associação de relações, de atributos. Entidade só se liga para relação e entidade só pode especializar e pronto. Certo? Tem esse modelinho aqui que eu vou pedir para vocês fazerem já já. Certo? Ei, mas esse assunto novo aí tá complicado, viu? Que é isso, Grazi? Que complicado, Grazi. Tá Tá dando dor na bom, tá cabeça. bom? Tá dando dor de cabeça já. Não.